Para comemorar os 35 anos da atual Constituição Brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixem de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Constituição em Debate. Eu sou Cecília Farag, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio, e serei a mediadora do presente debate. Nesse episódio, falaremos sobre as instituições democráticas na Constituição. A história constitucional brasileira passou por muitos períodos de instabilidade democrática. Nos últimos anos, a Constituição de 1988 resiste a novos desafios, ressaltando a necessidade de manter-se fiel ao seu propósito. Para o nosso encontro, temos como convidadas 2 professoras. Silvana Battini, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professora da Fundação Getúlio Vargas, procuradora regional da República e foi procuradora regional eleitoral no Rio de Janeiro entre 2019 a 2021. Recebemos também Caitlin Mulholland, doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora associada de Direito Civil do Departamento de Direito da PUC-Rio e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e Teoria do Estado da PUC-Rio. Bem-vindas, professoras. Obrigada por participarem desse projeto. Em discussões anteriores, discutimos como pode haver um descompasso entre a realidade social e o texto constitucional. Em muitos casos, a Constituição exige mais do que a sua legitimidade. Existe também o sentimento de acreditar que os princípios nela encampados precisam ser defendidos. Caitlin, é possível defender que os direitos e liberdades constitucionais são absolutos? Oi, Cecília. Oi, Matheus. Oi, Silvana, pessoal da FGV. É um prazer participar aqui da conversa com vocês. E eu já começo, Cecília, trazendo uma resposta absoluta, né? Acho que quando a gente fala de direitos fundamentais, a ideia justamente é que eles são inegociáveis. E, portanto, a gente pode considerá-los absolutos em si mesmos. Claro que, quando confrontados entre eles, vai ser fundamental uma avaliação no caso concreto para verificar se existe vou usar esse termo, né, a preponderância ou um caráter preferencial de um direito fundamental sobre o outro, que aí sim seria tutelado prioritariamente. Mas, a princípio, pelo texto da lei, né, o texto estanque da lei, a gente não tem como fazer uma gradação dos direitos e liberdades previstos constitucionalmente, são todos eles, portanto, como eu disse, inegociáveis. Tá ótimo. Silvana, você deseja complementar com alguma coisa? Não, obrigada de início, Cecília, Matheus, Caitlin, é uma felicidade estar aqui hoje, muito bom. Bom, eu concordo perfeitamente com a professora, né, que a verdade é quando a Constituição coloca um grupo de direitos especificamente ali dentro de um pedaço da Constituição e destaca e trata esses direitos de uma forma diferente dos demais, é porque ela está querendo efetivamente transformar esses direitos, dar esses direitos uma hierarquia acima dos demais. Isso não é pouco, isso não é irrelevante, isso é absolutamente relevante. É importante que esse olhar a gente dê para esses direitos. Mas a verdade é que a Constituição é um documento de aspiração de direitos e de implementação de direitos, mas a realidade muitas vezes desafia a subsunção à Constituição e nos coloca muitas vezes em situações limites, em que você é obrigado a se defrontar com 2 direitos fundamentais, 2 direitos de estatura constitucional fundamental, e que acabam, no plano da realidade, se confrontando, obrigando, na verdade, quem vai aplicar o direito, quem vai interpretar o direito, a fazer determinados ajustes ou escolhas. Isso significa que os direitos não são absolutos? Não, eles são absolutos da forma como a professora Caitlin destacou, quando confrontados
com os demais, mas entre eles será necessário, via de regra, você fazer escolhas, você fazer ajustes, né? O que, de alguma forma, traz uma injeção de relatividade entre eles. Sim, perfeito. Karl Loewenstein, ele discute o conceito de erosão da consciência constitucional, como sendo quando o legislador se abstém de cumprir o dever de legislar e a população não mais crê na força normativa da Constituição. Silvana, como podemos enfrentar o fenômeno e fortalecer a democracia constitucional? Bom, Cecília, acho que essa é uma pergunta hoje, no mundo de hoje, acho que é uma pergunta de 5 milhões de dólares, né? Olha, eu sou de uma geração, quando ingressei no Ministério Público Federal em 1993, eu estava justamente fazendo parte de uma geração que saía para o mercado de trabalho, ingressando nas instituições brasileiras com uma Constituição novinha. Constituição de 88, eu fiz um concurso, já ingressei na vida pública em 89, que eu fui defensora pública, e depois em 93 no Ministério Público. E o que eu hoje, com a distância que eu tenho desse momento e com tudo que nós vivemos no Brasil, no mundo ao longo desse tempo, eu me obrigo muitas vezes a fazer essa análise da Silvana que eu era em 93, quando ingressei no Ministério Público, e hoje, depois de tudo que a gente assistiu. Eu sou de uma geração em que teve uma fé inabalável no constitucionalismo como a nossa única porta de entrada num projeto de civilização solidária e de efetivação de direitos. E a gente acreditou que a Constituição nos garantiria essa paz democrática que o Brasil finalmente conquistava. Quando eu olho para trás, eu vejo que essa fé foi muito importante para nos impulsionar, para fazer com que a gente acreditasse, com que a gente apostasse nessa utopia, porque acreditar, né, nas utopias nos impulsiona, mas talvez, hoje olhando, talvez a gente tivesse sido ingênuo demais de achar que essa democracia constitucional estava conquistada como algo que estava dado para nós, finalmente dado, finalmente conquistado, e que a gente, dali em diante, poderia simplesmente usufruir desse novo mundo que o constitucionalismo democrático, que colocava o Brasil nesse universo do constitucionalismo democrático do mundo ocidental. Isso foi uma ilusão. E eu acho que esses últimos anos que a gente está assistindo o que está acontecendo, especialmente no Brasil, nos coloca nessa encruzilhada. Erramos em algum lugar. Acho que, claro, obviamente, qualquer jornada como essa, ela vai ser cheia de erros, mas absolutamente acho que uma lição que nós aprendemos é que a democracia não é algo que se conquista e pronto. A democracia e essa questão, essa democracia que a gente escolheu, que é a democracia do Estado democrático de direito, né, que a gente vai estar regido por um Estado de direito, por uma Constituição, ela nos obriga a velar por ela e a reconstruir essa fé, reconstruir os seus limites a cada dia. A educação, esse pacto cívico que a gente faz de acreditar que a Constituição é o ponto de convergência das nossas inúmeras diferenças, ela precisa ser reavivada. E também acredito que é importante a gente reafirmar o pacto da institucionalidade no Brasil, que nós combinamos aqui no Brasil, na Constituição de 88, que nós teríamos as nossas instituições, as várias instituições do projeto democrático, como sendo as viabilizadoras das soluções dos conflitos. Nós vimos que isso, de alguma forma, embora com muito estresse, com muito risco, nós vimos que, de alguma maneira, sobrevivemos por conta da resistência e da resiliência das nossas instituições. Então, eu acredito que não tenho a resposta definitiva para essa pergunta que você me deu, Cecília, mas olhando para o passado, eu imagino que seja mais ou menos por aí. Sim.
Caitlin, o que você acha sobre essa questão também? Cecília, eu não tenho nem como complementar, né? A Silvana foi tão perfeita na resposta, como sempre. Eu acho que a gente passa hoje pela necessidade de algumas revisões, né? A gente passou por um processo muito difícil na nossa democracia, tão frágil, e nos últimos alguns anos, e a gente está num momento em que a gente precisa rever esse pacto democrático, né? Rever não no sentido de fazer uma revisão constituinte, não nesse sentido, mas rever no sentido de entender como que o nosso país, a nossa sociedade, de uma forma geral, pretende desenvolver, proteger, tutelar os direitos de todos nós, direitos constitucionalmente garantidos. E aí eu trago também para debate uma questão que eu acho bastante relevante, que tem, de uma certa maneira, não sei se ajudado ou piorado essa crise, né? Uma crise que eu vou chamar de institucional, não necessariamente é institucional, mas eu vou chamá-la dessa forma, que é o fato de que a gente tem uma certa promiscuidade entre os poderes. Então, se a gente pensa que o Estado Democrático de Direito ele é fundamentado, e no Brasil é fundamentado de uma forma bastante frágil, mas é fundamentado na divisão em três poderes que se equilibram, a gente percebe que, por conta dessa crise social, política, institucional com a qual a gente conviveu nos últimos 4 anos, houve a necessidade de uma reestruturação, espero, provisória dos poderes, para que houvesse aí uma proteção da nossa democracia. Então, dando um exemplo bastante claro, né, o ativismo judicial, que é algo que foi muito criticado, é ainda muito criticado, se tornou um aspecto absolutamente fundamental para a sobrevivência da nossa democracia. Então, né, eu vejo isso como um passo provisório, necessário naquele momento, mas é fundamental que a gente consiga construir ou reconstruir esse nosso pacto constitucional ou social, deixando cada um no seu lugar. Não sei se vai ser possível mais. No debate entre os fatores reais de poder preconizados por La Salle e a vontade constitucional de Hess, é possível discutir qual o melhor mecanismo de defesa da legitimidade de uma Constituição. Caitlin, como correlacionar as forças políticas e jurídicas na elaboração e na interpretação de uma Constituição? Essa pergunta é difícil, né? Pergunta de concurso público. Concurso público, não, concurso público para professor, para titularidade, né? Bom, Cecília, eu não sei nem como começar a responder essa pergunta. Eu acho que a gente tem uma questão, né, que eu vou retomar um pouco que eu falei, né, há pouco tempo. Acho que a gente tem uma necessidade de que haja um fortalecimento das instituições democráticas, né, e haja uma proteção, uma blindagem, principalmente, né, do judiciário. A gente está numa faculdade de Direito, eu vou falar do judiciário especificamente, mas principalmente do judiciário, que tem sido, nos últimos tempos, né, e aí eu falando especificamente do STF, tem sido, nos últimos tempos, o verdadeiro guardião de uma democracia esfacelada por um governo fascista. Então, eu acho que a gente, mais uma vez, né, a gente tem que defender o retorno a uma normalidade, mas essa normalidade, eu acredito que ainda, essa normalidade constitucional, né, ainda está um pouco longe de ser alcançada. E aí tem vários motivos para isso acontecer, né, desde a desconfiança nas instituições, desde a desconfiança no cumprimento das leis e nas garantias, né, dos direitos fundamentais,
pelo povo, né, pelas pessoas, até passando por uma questão que é uma doença social, que é a desinformação. E desinformação e seja ela, né, dolosa ou não, mas uma desinformação que acaba resvalando numa desconstrução social, do tecido social. Assim, resumidamente, porque eu também não posso continuar falando, senão vai ser uma palestra de 3 horas. Tá ótimo. Silvana, você deseja complementar? Não, eu concordo também com a Caitlin. Realmente é uma questão que desafia aí uma, uma grande dissertação, digamos assim, a gente fazer essa reconciliação. É, eu tenho uma impressão hoje que a gente está vivendo no Brasil, estamos assim no meio do furacão. A gente já esteve, acho que mais central, mas nós estamos ainda vivendo no redemoinho, em que as coisas que a gente imaginava que estavam conquistadas, como eu falei agora há pouco, de repente estão de pernas para o ar, né? E aquela nossa visão de que cada poder estava fazendo mal ou bem, mas estava fazendo o seu papel, até isso acabou se embaralhando e a gente está, de fato, revisando e revendo essas questões e com grave risco para a democracia. Como que se volta para esse estado de normalidade democrática que a Caitlin falou? Eu não sei, eu espero que a gente esteja vivendo um ciclo, que as coisas vão e que depois as coisas retornem de alguma forma. Nós não vamos voltar para o mesmo lugar. O que a gente está precisando, na verdade, essa repactuação de que a gente já tratou aqui, é entender como que aquele documento de 88, como que aquele nosso pacto, ele pode ser reajustado para o mundo de hoje, para essa realidade quase distópica que a gente está vivendo agora. E que tem na questão da desinformação, na ocupação da tecnologia, na formação e desinformação das pessoas, uma realidade até então jamais enfrentada. Então, nós estamos tendo que testar se as nossas ferramentas são suficientes. Me parece que não. Me parece que o que nós estamos vivendo está nos obrigando a avançar um pouco, a enxergar. Eu sei que a gente vai chegar aqui nesse podcast a conversar sobre liberdade de expressão, mas a gente tinha uma doutrina, uma teoria sobre liberdade de expressão que estava mais ou menos já tranquila, já sedimentada em alguns consensos e que estão sendo todos eles colocados à prova. Isso não acontece só com a questão da liberdade de expressão, isso acontece também com algumas questões do nosso direito eleitoral, por exemplo, alguns princípios que estavam super tranquilos e que hoje a realidade nos coloca em xeque, nos obriga a olhar com outros olhos. A gente precisa, então, ter coragem, precisa ter abertura e precisamos criar consensos mínimos da onde a gente vai partir. Qual o consenso mínimo que a gente vai partir? O consenso mínimo tem que ser a democracia em si é inegociável. Então, a partir de um consenso mínimo, é claro que nós vamos ter visões diferentes de mundo, visões diferentes de bem, mas a gente precisa encontrar nesse mundo absurdo que nós estamos vivendo de diferenças, de conflitos, de ódio, de confrontos, essa dificuldade que a gente está tendo, a gente vai precisar encontrar algum consenso para dali partir e encontrar novos caminhos. Eu acredito que a Constituição tenha caminhos para isso, que a nossa institucionalidade tenha caminhos para isso, mas eles não estão muito claros hoje, a gente vai precisar reconstruir. David Landau expõe a noção de como elementos próprios de uma Constituição, como as emendas constitucionais, podem ser usados para erodir a base democrática, movimento que o autor chama de constitucionalismo abusivo. Silvana, como as instituições podem prevenir a atuação desse constitucionalismo abusivo? Bom, nós estamos assistindo isso acontecer agora, né, com esse grande atrito, na verdade, que a gente está vendo entre poder legislativo e poder
executivo, mas também, e principalmente, eu acho que hoje, para nós que estamos aqui dentro da Escola de Direito, como o Caitlin falou, o papel que o Poder Judiciário, ou mais especificamente, né, o Supremo, passa a desempenhar. Porque a gente descobre o Supremo Tribunal Federal, nesses últimos anos especificamente, com uma atividade cada vez mais presente, descobre ele não apenas como aquele grande solucionador definitivo de conflitos individuais ou de grande intérprete da Constituição, mas muito mais que isso, um player político mesmo, né? Um agente, um ator que vai entrar no jogo político. E a gente viu isso acontecer, especialmente nos últimos 4 anos, em que o Supremo acaba tendo uma atividade protagonista, de frente, de resiliência, de resistência e de não cooptação, né? Até contrariando um pouco a história anterior do Supremo, que parecia um universo mais pulverizado, a gente sente que eles atuaram em bloco para algumas questões fundamentais durante esses anos, esses últimos anos especificamente, e então essa iniciativa, esse assanhamento que o legislativo possa vir a ter através da proposição de emendas corrosivas, de emendas constitucionais corrosivas, vai nos obrigar, mais uma vez, a entender o papel do Supremo Tribunal Federal, como já acontece, por exemplo, na Alemanha. Em alguns países isso já embora eu acho que o professor Oscar Vilhena trabalha bastante com isso e tem uma reflexão importante sobre isso, que é justamente a de que a supremocracia, que é a expressão que ele usa, né, ela tem, na verdade, como último bastião, essa possibilidade. É a instituição do Supremo, né, aqui no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, que vai ter condições de barrar essas iniciativas. Não pode banalizar esse uso, porque é aquela carta forte demais, que tem um potencial de repente, virar uma mesa inteira, se a gente for pensar num jogo, se a gente for pensar num tabuleiro, já que a gente estava falando de política, mas então tem que ser usado com muita parcimônia, então é por isso que o ativismo do Supremo ele precisa ser modulado, porque não dá para você gastar demais a força que tem uma bomba como essa, mas a única forma de você, me parece, a única forma de você barrar uma aventura corrosiva de emendas constitucionais que retirem, na verdade, as conquistas da Constituição de 88. Sim. Caitlin, você concorda? Integralmente. Não tenho nem meia palavra para somar a resposta da Silvana. Tá ótimo. Uma das possíveis deteriorações do texto constitucional está na reprodução de notícias falsas que contaminam o espírito constitucional. Caitlin, como a Constituição convive e pode combater as fake news? Nossa, essa também é a pergunta que a gente está no meio de um processo legislativo complicadíssimo, Supremo do outro lado, com uma ação direta para julgar, que deveria ter sido julgado em maio e não foi. Enfim, então a gente tem aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública atuando de forma bastante ativa. Então, veja, a gente tem os 3 poderes atuando de forma coordenada, obviamente, né, no jogo político do legislativo, não necessariamente caminhando no mesmo caminho, né? Existem forças e debates e embates que são relevantes no legislativo federal, mas o fato é que esse é o tema que mais impacta, acredito eu, mais impacta a capacidade da nossa sociedade de se reconstruir dentro de uma democracia. Então, o projeto de lei, os projetos de lei e o projeto de lei da liberdade, transparência e responsabilidade na internet, para mim, é
obviamente, né, com as devidas ressalvas, é um instrumento que é muito importante para que a gente possa fazer esse controle dos discursos que não são protegidos, né, isso é importante, discursos não protegidos que são divulgados por meio principalmente de redes sociais e que impactam na forma como a sociedade enxerga determinados assuntos, né? Então, e esse debate, quer dizer, surgiu por conta muito do processo legislativo desse projeto de lei, que chamam de projeto das fake news, mas não é um projeto de fake news, é um projeto de transparência, liberdade e responsabilidade do uso da internet. E isso é importante, sempre deixar claro, né? Porque justamente o uso dessa expressão fake news acaba sendo abduzido por forças políticas reacionárias que teimam em dizer que esse projeto de lei é um projeto da censura, né? Que pretende acabar com a liberdade de expressão, que é um direito constitucionalmente garantido, etc., etc., quando, na realidade, é um projeto de lei muito pouco conhecido pela sociedade de uma forma geral e que tem a pretensão de regular, na realidade, até dar mais poderes às plataformas para regular discurso de ódio. Discurso de ódio que é o discurso reconhecidamente como sendo de ódio, porque é trazido em legislação infraconstitucional de natureza penal como sendo discursos não admitidos, e isso faz com que certamente haveria, né, um controle maior das desinformações, enfim, dos discursos que desinformam, né? Então, quer dizer, isso é começo de papo. Acho que a Silvana tem muito mais para dizer sobre isso. Sim, Silvana, o que você acha? Eu também concordo. Eu não teria muito a dizer, não, mas a mais do que a Caitlin falou. Eu acho que esse eu já até tinha me adiantado aqui, acho que esse é um dos nós que a gente tem aqui, ver justamente uma realidade nova que se coloca para nós, quando construímos os nossos parâmetros do que seria a liberdade de expressão, a gente não estava sonhando, os liberais os liberais americanos, europeus não estavam pensando que a gente viveria uma situação distópica de redes sociais, em que poucas grandes empresas, plataformas, poderiam, de alguma forma, conduzir, manipular o discurso e o debate público da forma como acontece hoje, né? E agora, o irônico é você ter que pensar isso da perspectiva da democracia, então dizer assim, então como que a gente vai resolver isso? Então a gente precisa pensar numa forma de regulação, que é justamente essa discussão hoje posta no Congresso Nacional. Vamos pensar numa forma de regulação. Não é para combater fake news, é para de alguma forma impor alguma maneira de regulação a essas plataformas para que elas se ajustem aí nesse modelo. E o irônico é ver que quem se beneficia da desinformação combate a iniciativa de regulação em nome da liberdade de expressão. E isso realmente confunde as pessoas de uma maneira, e fica tão difícil a gente fazer uma reflexão tranquila, como deveria ser essa conversa, porque as pessoas estão tão movidas pela desinformação sobre o projeto, sobre o que está, na verdade, em jogo, que isso é arriscadíssimo, é perigoso. A gente vê isso acontecer nos nossos círculos informais, não é um debate só na academia, nos nossos círculos informais, de amigos, familiares, isso está difícil a gente explicar. Olha, na verdade, ninguém vai querer tirar o teu direito de você ir lá no Facebook, no Instagram, e dizer o que você pensa. Não é isso que está em jogo. É que você tem que perceber que sem você saber, você já está sendo manipulado. Só que, na verdade, essas plataformas estão regulando o que você lê, o que você deixa de ler, o que você vê no seu feed, o que você não vê no seu feed, só que por critérios que você desconhece.
né? Critérios que você desconhece. Então, construir essa compreensão, me parece que esse é o maior desafio que a gente tem hoje. E aí isso nos coloca também para a necessidade de imaginar, de pensar e refletir que a solução seria ótimo que a solução viesse exclusivamente por um belo e bom projeto de lei que eu espero que a gente tenha. Espero que esse projeto de lei se torne uma lei, que seja um bom texto, que venha trazer um avanço para nós, porque eu acho que isso pode contribuir bastante. Mas não, é óbvio que a solução não vai ser só essa, a gente vai precisar de vários vetores atuando, né? A educação digital é alguma coisa que a gente precisa conquistar, e a gente já vê isso, na verdade, eu tenho uma esperança enorme que as próximas gerações que já venham com essa vacina, entre aspas, com esses anticorpos, na verdade, um pouco mais aprimorados do que a minha geração, do que algumas gerações que hoje estão nesse grande debate absolutamente confusas, né? Então, o projeto de lei, ele é um avanço importante, mas ele também, e acho que isso é uma reflexão muito importante que a gente precisa ter, é que numa matéria como essa, a gente nunca vai ter uma norma perfeita. E uma das coisas que se discute muito isso é por que estão querendo mexer no marco civil da internet. Foi uma lei tão importante, uma lei tão boa, e foi mesmo, e é uma ótima lei, não só no seu conteúdo, mas também na forma como ela foi elaborada, fruto de um debate público intenso, conseguimos caminhar bastante. Mas não significa que ela vai poder dar conta. E mesmo que a gente chegue a bom termo, como eu espero que chegue, neste projeto de lei sobre as plataformas, é ingênuo imaginar que a gente vai chegar num texto perfeito que vai resolver todos os problemas. Primeiro, porque isso nunca está na conta exclusiva do direito, né? O direito tem essa pretensão, mas ele não consegue alcançar, ter todas as soluções. E segundo, porque a realidade da tecnologia, dos avanços, nos obriga sempre e sempre revisitar esses pactos, revisitar essas regras e ter essa abertura. A gente vai precisar se adaptar. No plano eleitoral, especificamente, quando a gente pensa em todas essas questões de desinformação vinculadas ao processo eleitoral, que é onde a gente vê alguns riscos escalarem, né? Nós vimos isso acontecer aqui nas eleições de 2018, nas eleições de 2022, principalmente, vimos isso acontecer em outros países. No Brasil, nós temos a instituição do Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma competência extra, que é a de expedir normas e resoluções para disciplinar. E eles, então, conseguem, de alguma forma, ter uma agilidade um pouco maior do que o Poder Legislativo como um todo, essa grande discussão que a gente está tendo agora. Mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai conseguir funcionar, porque o TSE foi muito estressado, né, nessas últimas eleições, embora tenha conseguido ali dar algumas respostas normativas que eram possíveis naquela emergência, o que faltou em 2018. Né? Em 2022 eles estavam um pouco mais vacinados, a realidade já tinha se colocado de uma forma mais dramática e eles puderam reagir. O ideal não é isso, o ideal é que a gente tivesse o poder legislativo tendo atuado, trazendo as diretrizes, que isso tenha o olhar da constitucionalidade e que aí as instituições possam se movimentar por conta disso. Em 2022 foi uma prova de fogo. Em 2018 também, mas em 2018 a gente já estava mais despreparado. Em 2022 eu acho que a gente já tinha pelo menos conhecer a existência do bicho, assim, a gente já conhecia, coisa que não aconteceu em 2018. Sim. Eu quero, em nome da equipe, agradecer às nossas ilustres convidadas por esse debate tão enriquecedor. Caitlin e Silvana, gostariam de fazer suas considerações finais ou indicar alguma leitura para os nossos ouvintes? Eu queria, sim, Cecília, se eu puder. Palavras finais, não, porque eu acho que a gente já deu uma boa, pelo menos eu já dei uma contribuição para reflexão aqui. Mas eu queria indicar uma leitura e um podcast, pode ser? O podcast, e aí eu vou fazer um merchan aqui, um podcast que eu tenho com a professora Ana Frazão, de Brasília, da Universidade de Brasília, chamado Podcast Direito Digital. É um podcast onde a gente fala sobre direito digital, obviamente, como o próprio nome diz, e no último episódio que foi no ar semana passada, a gente falou sobre manipulação informacional e o lobby das redes sociais nesse movimento tenebroso que houve
há 3 semanas atrás no Congresso, da Google, da Meta e do Telegram, atuando diretamente contra o Estado Democrático de Direito brasileiro. E a leitura, eu diria para vocês, dentro ainda dessa temática, né, de liberdade de expressão, desinformação, eu indicaria um livro de uma autora chamada Carissa Vélez, que se chama Privacidade é Poder, que é um livro que trata também de temas sobre proteção de dados, privacidade e liberdade de expressão no constitucionalismo atual. Ótimo. Eu vou acrescentar apenas uma sugestão também. Eu acho que para os ouvintes, que eu imagino que estejam assim nesse universo de estudantes de direito, que estão se aproximando, na verdade, né, ingressando nesse mundo, eu vou sugerir também um podcast. Um podcast que conta com a participação de um professor aqui da FGV, Direito Rio, que é o Sem Precedentes, do Jota, em que a cada semana eles vão discutir algum fato da semana, à luz ali, a participação do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma discussão sempre muito rica, muito interessante. Eu acho que pode trazer pode ser bastante instigante, interessante para quem está se aproximando agora desse mundo do direito. Obrigada. Esse foi o 5º episódio do podcast Constituição em Debate. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate, e no nosso canal do YouTube, onde a entrevista poderá ser vista na íntegra. Eu sou Cecília Farag e fui a mediadora desse episódio. Obrigada a todos os ouvintes.